Olá galera, tudo bem? Mais um vídeo para vocês aqui. Esse canal, como vocês sabem, são científico. Eu sempre tento trazer coisas novas, coisas bacanas. E passo a noite estudando, especializando. Muitas coisas que eu falei aqui é de coisas inéditas que vocês nunca ouviram falar. Que talvez um profissional nunca chegou a falar sobre isso, né? Graças a Deus cheguei a 36 mil horas de atendimento. Muito tempo trabalho com isso. Todos os transtornos. Para você conhecer a síndrome de Rebeca, você tem que conhecer todos os transtornos. Você tem que trabalhar com todos os transtornos. É isso que eu faço, atendo todos. E você vai descobrindo o funcionamento do cérebro, a parte do cérebro, que é um campo de batalha. E os pensamentos obsessivos, histerias obsessivas, eles só têm uma arma, só uma, né? Eles sempre são refutados pela lógica. E a intenção do Rebeca é querer confundir as pessoas. Por isso que o campo de batalha dele também pega as pessoas que têm transtorno de ansiedades por doença. E eles enviam as falsas mensagens que são a única arma dele. No CID-10 e CID-11 teve uma diferença, né? O transtorno de ansiedade por doença, é o transtorno ansioso por doenças, nada mesmo, que é o TAD, que é a antiga hipocondria, que caracteriza-se por uma preocupação exagerada, né, com a possibilidade de vir a ficar doente ou ser portador de uma patologia grave, mesmo com exames negativos que afastem qualquer tipo de doenças clínicas. E a pessoa começa a ter uma preocupação exagerada, chega até a ser delirante. Nesse caso, os sintomas somáticos são muito leves, né? Ou não, né? Porque a atenção principal do paciente é ter a necessidade de ter certeza se ele está doente, se contraiu uma bactéria, um vírus. Preocupação é como ter que contrair uma doença grave. E a Rebeca, a preocupação é de que o passado da mulher ou do homem é isso ou não. E aí muitas pessoas que têm síndrome de Rebeca têm toque, de 10, 6 a 7 vai apresentar ou apresentou ou apresenta de forma persistente ao decorrer da vida. Tem uns que antes de ter Rebeca já teve uma paranoia dessa, tem uns que vão ter e tem outros que sempre tem. E essa ansiedade gera sintomas somáticos, né? E não acha no exame de sangue, raio-x, exames de ressonância. E o médico fala que isso aí é ansiedade, porque chega a um alto nível, né? Que afeta a saúde do indivíduo, principalmente os refluxos, né, emocionais, os refluxos, gastrite, né? Que a pessoa começa a comer de forma errada, rápida, e começa a ter refluxo, porque começa a ficar com ansiedade. Então, de 10 pessoas que têm toque Rebeca, síndrome do passado da namorada, já apresentou hipocondria, ou apresenta, ou apresentará. E aí, tem vários pacientes aqui que já faz vários testes de coração, vários exames de coração, achando que está com isso, com aquilo outro, e não era. E aí pergunta para vários médicos, vários especialistas, a mesma coisa. E se tiver um que responde de uma maneira diferente, ele já começa a ficar ansioso, cai por terra tudo que ele ouviu. O que vocês lembraram? Do síndrome de Rebeca. O cara pergunta para os médicos a mesma coisa, ele sabe consciente que ele não tem nada,
mas com os exames, mas ele começa a ter o transtorno da dúvida, a necessidade de ter certeza, a ponto de duvidar dos laboratórios. Tem pacientes meus aqui que fez aí 67 vezes o exame de HIV. Foi em quase todos os laboratórios da cidade, a ponto de o plano de saúde até recusar. Pelo número, tantas vezes está fazendo o mesmo tipo de exame. Passou no crédito, passou em dinheiro, pagou à vista. Começou a duvidar dos laboratórios. O que você lembrou? Síndrome de Rebeca. Porque quanto mais você pergunta, mais você quer saber. Preocupação relacionada à doença, né? E aí gera pânico. A Rebeca e a hipocondria gera depressão, porque a pessoa vai ficar triste, chateada, vai ficar numa situação difícil, porque começa a perder a alegria de viver, a alegria de fazer as coisas. E aí começa a mente não fabricar serotonina, porque a falta da serotonina, o cérebro não fabrica a serotonina por algum problema ou de questão genética, causa a depressão. Por isso que vocês têm que ter cuidado. Porque a ansiedade, ela vai atingir o Rebeca e vai lhe causar o transtorno de ansiedade por doença. Então, tudo esses transtornos de ansiedade aí obsessiva fica a ser delirante. A pessoa fica tão preocupada com apresentar uma doença ou adoecer, que acaba ficando muito angustiada e tem dificuldade de desempenhar suas funções. Aí o médico diagnostica o transtorno, se a pessoa continua preocupada, e a pessoa quer que tenha uma doença grave, né? Uma doença, né? E de repente a pessoa começa a ser descartada. E aí tem uns que não tem confiança no médico, não tem confiança no psicólogo. Começa a peregrinação. E aí vai nos históricos do Google dele, só doença, só pesquisando sobre doença. E a mente vai ler aquilo lá, ele começa a se diagnosticar. O que vocês acharam parecido? Transtorno de Rebeca. O medo da doença é a sua principal preocupação, né? E o medo, a Rebeca, é o medo de ser enganado, medo de ser exclusivo. E vai atingir a mesma parte ali do cérebro. Aí fica essa luta de fuga, né? Porque descobrir que ignorar os pensamentos agradáveis e intrusivos, a intensidade diminui. É a principal técnica, você começar a ignorar os pensamentos. Porque se você prestar atenção neles, se você se envolver com eles, eles vão crescer e vão passar a te incomodar. Porque tentar reduzir as checagens excessivas, tentar reduzir as perguntas, a necessidade, né? Você vai melhorar. Porque quanto mais você checa, mais você tem necessidade de ter certeza. Quanto mais você tem necessidade de ter certeza, você aumenta a dúvida. E a ponto de não acreditar em nenhum laboratório. Que os médicos estão falando coisas para te agradar, para não te preocupar, que na verdade não é bem assim. É igual a Rebeca. A pessoa não confia na palavra da mulher e a mulher não confia na palavra do homem. Porque a pessoa portador da Rebeca e portador da hipocondria, eles não confiam neles mesmos. Eles não confiam na própria memória. A ponto de uns achar que tem amnésia, Alzheimer. Porque não confia no que viu, no que leu, no que ficou sabendo. Porque se você acreditar nas mensagens falsas do toque da Rebeca, dos transtornos de ansiedade por doenças, perderemos o tempo nos inquietando com bobagens. É como alguém, né, que se querer esbarrar em nós,
nós questionarmos se isso foi suficiente para um abrigo ou ficarmos contaminados, né? Então a necessidade é o seguinte: redirecionar sua atenção para uma coisa melhor, um filme, uma música, um drink e outra. Já sei mais do que eu deveria saber. Aí tá, você duvida de 67 laboratórios, você duvida de todas as mulheres que você teve, de todos os homens que você teve, você duvida das evidências, das provas, de tudo, mas você não duvida da Rebeca. Você não duvida da sua mente, você não duvida das imaginações. Você coloca um altar no seu cérebro como se ele fosse verdades absolutas, né? E você não dribla essa situação. Você quer controlar as sensações intrusivas. E aí começa o adoecimento. Por isso que os pacientes, eu começo a tratar eles dessa forma. Técnicas, reforços para que eles começam a não prestar atenção nisso. Como diz o grande Friedrich Nietzsche, grande filósofo alemão, ele fala que não olheis muito tempo o abismo, senão o abismo se aproximará de você. Não brigais muito com os monstros, porque senão você pode se tornar um deles. E aí você começa a ficar confuso. E aí vem os medos associados, né? O cara começa a sentir uma dor no peito, vai achar que é coração, derrame. Parece um caroço, o cara começa a achar que é um câncer. Tem um negócio aqui, o cara começa a achar que é não sei o que. É igual o Rebeca. O cara sempre duvida de alguma coisa, sempre trabalha com a imaginação. O cara do Instagram lá curtiu alguma coisa, o cara já acha que aquele cara pegou ela, eles tiveram um romance e a mulher não quer te contar justamente para não te chatear. E aí você não duvida, aí você duvida da pessoa. Quanto mais você duvida, mais você não confia. Quanto mais você checa, pior fica. Então vocês viram as sacadas aí? Você começa a ter sentimentos e sensações, raiva, de forma inútil. Porque a chave de você vencer isso aí é que eu falo em terapia, né? Ter paciência, força de vontade, e a chave é continuar fazendo que as obsessões mentais é renomear, dizendo que é apenas o toque, que não há nada de errado pensar nisso ou imaginar isso. Eu tenho mais o que fazer, de verdade. Eu duvido agora dos meus pensamentos e duvido da Rebeca. Eu não duvido mais do que eu vi, do que eu sei, do que eu vi, do que eu li. Porque você, ao dirigir na parte consciente os seus pensamentos, né, você vai entender que esses impulsos de sofrer por questões inconscientes vai vir por água abaixo. Foi o que aconteceu com uma paciente minha lá em Texas, nos Estados Unidos, né? Vou colocar aqui o nome dela aqui de Roberta, nome fictício. Ela aprendeu com o tempo em terapia, né? Ela sofria pelo Rebeca há 38 anos, né? Ela vai fazer terapia agora. Ela aprendeu com o tempo que era capaz de resistir aos impulsos, de evitar de fazer perguntas pro namorado, todas aquelas perguntas malucas. Em vez de perguntar, redirecionar a atenção para longe dos impulsos, em vez de colocar mais energia neles. Porque quanto mais você pergunta, mais você dá energia. É como fazia antes do tratamento. Porque com o tempo a intensidade dos ataques diminui no período de tempo. E os pequenos ganhos somam uma melhoria significativa em sua saúde mental. Porque embora ainda tenha obsessões compulsivas de menor grau, Roberta, ela agora consegue deixar os pensamentos passarem pelo seu cérebro, em vez de permitir que infiltrem
infecta tudo. E ela bate o pé e fala, não sou eu, isso é o toque, isso é a Rebeca, e os pensamentos não me definem, não sou os meus pensamentos, não sou eu. A relação amorosa que eu vivo hoje com meu marido não tem nada a ver com os meus pensamentos. Porque os velhos pensamentos, meu amigo, os velhos pensamentos perturbadores podem reaparecer. Mas coloque no seu coração, prometa que mais nunca terão o mesmo poder sobre você. Eu falo isso comigo. Os velhos pensamentos perturbadores podem reaparecer, pode surgir, pode voltar, e daí? Mas eu coloco para mim, que eles nunca mais terão o mesmo poder sobre mim. Porque os frutos do sucesso é autoconfiança. É autoconfiança. Do que ficar repetindo palavras ao vento. E aí você tem que aprender as ferramentas de terapia, né? Senão você vai adoecer. Vai adoecer bonito. Então duvide das coisas que você acha que é. Duvide. Você duvida da sua mulher, você duvida do que você leu, você duvida do que você viu. Você tem necessidade de ter certeza, mas você não duvida, né? Da Rebeca, não duvida do transtorno de ansiedade por doenças, você não duvida do toque, mas você coloca o seu cérebro, a sua mente, os seus pensamentos como verdades absolutas. Um órgão que te sacaneou a vida inteira e você acredita, né? Você acredita, você gosta, né? Você tem uma obediência demais pelos seus pensamentos intrusivos. Aí você vai adoecer mais e mais. É só questão de tempo. Se você não buscar terapia, meu amigo, o problema vai virar crônico. Você viu aí? Que o problema é muito além do que isso. Nem todas as pessoas, mas a metade já tem isso aí. Transtorno de ansiedade por doenças. Tem pacientes que melhoram Rebeca e de repente começa a transferir. E aí fica um passo para o pânico. Isso é igual um módulo de um carro. Se você não tratar uma doença, por exemplo, a síndrome de Rebeca é a porta para gerar outras doenças mentais. O Rebeca é a porta de um tapete vermelho para ela apresentar o salão de doenças mentais para você, qual você terá. Se você não ficar esperto, tem pacientes meus aqui que evoluiu esquizofrenia. O cara saudável, de repente começou a ter Rebeca e gerou esquizofrenia nele. Ele não era esquizofrênico, começou a desenvolver esquizofrenia nele. Começou a ouvir vozes e tal, entendeu? Outro paciente meu desenvolveu, né, fobia social, entendeu? Então, assim, se vocês não tomar cuidado, e outro, o Rebeca não é brincadeira. Não é brincadeira. Um psicólogo, psicanalista, trabalhar com Rebeca, ele tem que trabalhar com todos os transtornos. Todos. Aqui nas redes sociais eu me dedico mais ao Rebeca, mas na minha vida presencial aqui, clínica particular, que acontece de tudo, né? Então, galera, um forte abraço e tem meu Instagram, Dr, né? Que é o doutor, né? Dr. Jailton Patrício. Lá tem meus contatos, tem os meus livros, tem meu livro na Hotmart, né? Quiser marcar terapia de casal individual, estou à inteira disposição para ajudar vocês. Um forte abraço.